Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Kai Hux Pirandelli e hoje eu conversei com a Bruna Shinohara sobre diversos aspectos da computação quântica. Então a gente falou um pouco sobre qubits, hardware, algoritmos e diversos outros temas desse universo científico e tecnológico. Vale lembrar que essa matemática é um tanto complexa, então eu indico o episódio anterior com o Nathan Lima, onde a gente falou um tanto sobre física quântica, e os livros e vídeos e links que eu deixei aqui na descrição do episódio para você poder ir lá e se aprofundar mais no tema. A gente segue com a campanha de ampliação da nossa rede de apoiadores para tornar esse projeto mais sustentável financeiramente. Então, se você gosta desse projeto e gostaria de ver ele ir mais longe, não deixe de contribuir com o nosso Apoia-se, cujo link você vai encontrar na descrição desse episódio. Bem, a Bruna Shinohara, ela fez graduação e mestrado em Física na Universidade Federal do ABC e doutorado em Física na USP, pesquisando computação quântica topológica com período sanduíche na Universidade de Copenhagen. Atualmente é Staff Scientist de computação quântica na CMC Microsystems, no Canadá. Bem, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificação de novos episódios. E é isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa sobre computação quântica com a Bruna Shinohara. Olá, Bruna. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite, bater esse papo aqui no Universo Generalista. Seja bem-vinda. Opa, obrigada pelo convite. Beleza. Bruna, eu acho que, no seu caso, acho que é interessante a gente saber um pouquinho do seu caminho da física para a computação quântica. Como é que foi esse processo para você, para chegar até onde você está hoje trabalhando com computação quântica? Foi curioso, foram passos bem incrementais mesmo, porque na graduação, fiz graduação em física, eu estava trabalhando com um negócio que nem tinha nada a ver com quântica, né? Mas física clássica, fluidos, eletromagnetismo, umas coisas nada a ver com quântica, mas eu tinha me interessado em quântica pelas matérias que eu fiz. Aí no mestrado eu peguei algo que tinha um pouco mais a ver, comecei a ouvir falar mais sobre computação quântica mesmo, apesar de não estar trabalhando. E peguei umas matérias que tinham um pouco a ver com isso, informação quântica e tal, não necessariamente o que eu faço agora. E para o doutorado, eu ainda não estava em computação quântica, mas eu comecei a trabalhar com um professor que estava trabalhando com materiais topológicos, essas coisas, teoria, né? E uma das aplicações, o projeto que ele propôs para mim, tinha a ver com computação quântica topológica, que é uma forma possível de desenvolver hardware, né? E foi meio que por aí, assim, o meu doutorado em si não falou tanto disso, mas eu já estava interessada, já estava buscando sozinha o assunto, e eu comecei a estudar a parte de software, né? De você programar algoritmos quânticos enquanto fazia o doutorado. E acabou que, assim, fui fazendo, tirando certificação, fazendo hackathon. Quando eu vi, eu já estava meio envolvida. Percebi que era o que me interessava, mais do que a área acadêmica, né? E aí eu fui aplicando. E agora eu estou trabalhando como cientista, mas dentro de uma empresa com computação quântica, mas essa parte de software mesmo. Tá, legal. A gente vai chegar nesse ponto em específico. E assim, eu acho que tem muita confusão, né, quando a gente fala de computação quântica, tanto por até parte da divulgação científica, às vezes eu acho que peca também nesse assunto. O que a gente pode trazer de principais diferenças entre computadores comuns, os clássicos, e computadores quânticos? Então, é realmente complicado de explicar, porque às vezes, quando a gente tenta explicar, a gente acaba reduzindo o que é um computador quântico, né? Mas eu costumo explicar em termos de qubits e portas lógicas, né? Você tem os bits, os zeros e uns da computação clássica, e na computação quântica você tem os qubits, que seria uma forma mais geral, assim, de... Também você tem 0 e 1, mas você usa da quântica, da física quântica, para você ter uma superposição de estados. Eu sei que o Nathan já veio aí, então ele já comentou bastante disso. Mas essa superposição de estados é importante para você depois conseguir tentar conseguir alguma vantagem, né? Então, isso é
bits para qubits. Você também tem as portas lógicas da computação clássica, né? Da computação que a gente tem até agora, que ela basicamente pega os seus bits, zeros e uns, aplica alguma operação para transformar em alguma outra coisa, né? Então, basicamente, um circuito é você ter esses bits, essas portas lógicas, fazendo várias operações, e você consegue replicar toda a aritmética com isso. Por isso que o computador, se você tem a quantidade certa de portas e tal, você, você faz tudo no computador, né? Como a gente sabe. Então, na versão quântica, você também teria algo como portas lógicas, só que adaptado aos qubits, né? E digo adaptado porque agora a gente está considerando coisa imaginária, todo esse fenômeno quântico. É um pouco diferente em termos da estrutura matemática, mas a lógica é a mesma. Você pega Uhum. os qubits e está fazendo alguma operação com eles para modificar. E o circuito em si é onde você passa, você consegue desenvolver um algoritmo que possivelmente vai ser melhor do que um computador clássico. Quando eu falo clássico, é não quântico, né? O que a gente tem Uhum. agora. E mesmo essa definição, ela ainda é um pouco limitada, porque tem alguns computadores quânticos que nem usam esse paradigma de portas lógicas, né? É um pouco complicado. Você tem uma definição que são os critérios de Vincenzo, que ele lista algumas coisas, como um qubit deve ser, como um computador quântico deve ser, né? Para você não falar, sei lá, esse processo biológico aqui envolve um pouco de quântica, ele é um computador quântico? Muita gente me pergunta isso, né? Sei lá, Uhum. fotossíntese é um computador quântico, coisas que a gente tem, né? Acho que o Nathan também falou isso, você tem processos quânticos, mesmo macroscópicos, né? Não quer dizer que é um computador quântico. Computador Sim. quântico envolve uma série de critérios, é um pouco difícil de explicar. Grosso modo, de modo geral, a maioria das pessoas estão trabalhando com qubits e portas lógicas. E, bom, essa estrutura. Uma coisa também importante falar, mas com relação ao resultado, né, é que ele não é necessariamente superior. Você tem muita gente, inclusive, que quando você está explicando, faz tudo em superposição, é tudo mais rápido. Não é verdade. A gente Uhum. usa superposição, tem que pensar um pouco em como colocar isso num circuito de modo inteligente para você poder usar sem perturbar seu sistema, sem para você adicionar uma vantagem, né? Isso não é trivial, e é por isso que você tem, geralmente, você tem alguns algoritmos mais famosos que teoria da computação diz que ele vai ser superior para essa tarefa, para aquela outra. Não é mágica, né? Acho que esse é um ponto Tá. mais importante. Tá. Então eu acho acho que essa questão do qubit com bits, né? E essa questão de superposição de, vamos dizer, de 0 e 1 é que seria a vantagem computacional, vamos dizer assim, de velocidade de computação, de que você consegue, por exemplo, que tem essa questão de equivalência, de quantos qubits substituem de bits. Não é isso também? Porque você tem, por exemplo, então você tem duas opções de bits, né? Então, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, né? Então, são quatro. Quando você tem superposição desses valores, vamos dizer assim, no qubit você pode ter todas essas possibilidades dentro de só dois qubits. Essa seria mais ou menos a vantagem da questão até de capacidade de computação, de velocidade de computação, ou não tem nada a ver? Então, essa é uma sutileza importante, porque sim e não. Tá. Porque, assim, é importante, é com certeza um recurso que a gente usa, geralmente no circuito, uma das primeiras coisas que a gente faz é colocar isso para posição. Porque Uhum. isso é importante no meio do processo, mas ele não é a essência, né? Tem muita gente que explica isso e a ideia do quantum paralelismo quântico, né? Vai computar tudo ao mesmo tempo, mas não é bem assim. Você geralmente precisa de, né, alguma coisa que faça emaranhamento, outras coisas. Você precisa pensar no seu circuito para que ele faça sentido, porque só colocar isso para posição não necessariamente faz nada. Até porque existe a medição no final, tal, a medição tem que Uhum. colapsar de novo. Não é simplesmente calcular tudo ao mesmo tempo. Mas com certeza é um recurso que a gente
usa quase sempre como parte de um circuito maior, né? Porque se ele de fato fosse só isso, a vantagem não seria tão grande e também a vantagem se aplicaria para qualquer processo. E não é verdade. Tem processo que empata ali em qualidade. Tá. E quais são quando hoje a gente não tem um uso, existe já um uso específico para computação quântica? Tipo, tem algo que seja usado a computação quântica ou alguma coisa ainda que está em estágio de desenvolvimento que ainda não tem uma utilização específica? Então, na computação quântica existe o conceito de vantagem, né? Vantagem Uhum. quântica é quando você consegue demonstrar que teu algoritmo quântico rodou mais rápido ou usando menos recursos do que um computador clássico. Então, isso é um pouco complicado porque existem algumas provas de conceito. Existe, por exemplo, o Google falou de supremacia, que é um termo que ninguém usa, mas é basicamente a mesma coisa, Uhum. para um certo problema, acho que era de samplear números aleatórios, né? E isso é um pouco sutil pelo fato de que, ok, você falou que é melhor que um computador clássico, mas pode ser que alguém ache uma forma melhor de fazer com um computador clássico. Tanto que o que aconteceu foi, nesse primeiro resultado, o a Google falou, tá, eu consigo fazer em 2 segundos que um computador clássico levaria 1000 anos. Aí chegou a IBM e falou, não, o nosso supercomputador faz em 2 dias. Então Uhum. tem essa coisa assim, dependendo de como você faz. Saiu o resultado, acho que 2 semanas atrás, da IBM. E aí meio que ela pagou com a língua com relação a isso, porque ela falou, eu consegui fazer isso daqui, essa tarefa de forma superior. E assim, 1 semana depois já tinha 4 papers falando que dava para fazer no computador clássico. Então é Tá. complicado. Você tem ali a teoria, simula, beleza, melhor, mas às vezes alguém consegue com computador clássico criar algo melhor. Dito isso, tem alguns problemas teóricos que é muito certo de que vai ser realmente mais efetivo, por exemplo, fatoração de números primos. Então, e eu digo isso porque existem problemas que melhoram um pouco, problemas que melhoram muito, e geralmente é os problemas que melhoram muito que a gente está interessado na computação quântica, né? E esse problema é importante, né, o algoritmo de Shor, porque essa fatoração de primos, ela é a base de uma das criptografias mais importantes que a gente usa, que é a RSA. E outras Uhum. criptografias, alguns outros protocolos. Então, uma vez que você tiver um computador quântico que consegue resolver esse problema, a criptografia nada mais é do que você pegar um problema muito difícil computacionalmente e você supõe que pelo fato de ser muito difícil não dá para quebrar, ninguém vai conseguir desvendar essa mensagem, porque não há poder computacional para isso. Uhum. Só que o computador quântico mostrou que para esse problema, que a gente baseou fortemente, né, a criptografia de, de modo geral, é um problema que, segundo a teoria computacional, vai ter uma melhora muito boa. Tá. Qual é o E impeditivo isso vira um disso para problema. agora? Então, mas a gente não tem qubits suficientes para isso. E mesmo se a Ainda gente não. tiver, que requer muitos qubits. E esses qubits, eles são sujeitos a erros, né? Por causa Uhum. do ambiente, outras coisas. Geralmente o que se faz é um negócio chamado correção de erros via redundância, que é, em vez de você falar, eu preciso de 0 e 1, o seu 0 você vai codificar como 0000. Porque aí se você tiver um erro de um bit, sei lá, virar para, né? Então, O bit flip é 0 para 1 para 0, é um erro muito comum. Então você vai ter algo tipo 00010. Você consegue deduzir que aquilo ainda está representando zero, né? entendi. Uhum. Não é bem deduzível, você tem uma forma matemática para isso, Uhum. mas a ideia é você adicionar redundância para que você consiga detectar erros. Só que adicionar redundância significa que você está tendo que usar muito mais qubit. E aí
tem todo esse enrosco. Tá. Esse é um problema importante, tem vários outros problemas que também precisam de mais qubits, mas esse é particularmente interessante porque o que acontece já agora é que alguém mal intencionado pode coletar as coisas criptografadas e guardar. E quando tiver computação quântica acessível o suficiente, eles vão e decifram. Eles Decifra decifram melhor. É. e, sei lá, pode ser um documento altamente sensitivo, assim, altamente confidencial. Isso é complicado, Uhum. a ponto de ser um dos maiores problemas que as pessoas estão pensando com relação ao que fazer. Não é à toa que tem vários protocolos de criptografia que estão migrando para alguma alternativa que eles imaginam que sejam melhor contra a computação quântica, porque é um problema já para agora, mesmo que você Uhum. não tenha computador. Tá. E, e outras utilidades assim que as pessoas imaginam ou que tem um foco, porque você tem, acho que você chegou a comentar que tem esse um pouco do foco no que você quer fazer com o computador, ele meio que molda a forma como você provavelmente cria algoritmos, como você, né? E quais são outros horizontes assim que as pessoas têm ou que os laboratórios têm em geral para a computação quântica que é levado em consideração como se fosse o objetivo final? É. ahn, então, existe, assim, apesar de o algoritmo ser algo limitado, né, como eu falei, tem que pensar em cada problema, existe uma certa flexibilidade no sentido de que você tem alguns algoritmos para otimização, e otimização abre um grande leque, que é qualquer coisa que você queira maximizar, minimizar, otimizar, e você consiga colocar em termos disso, você pode usar num problema de otimização. Então, por exemplo, finanças, né? Maximizar lucro, minimizar, sei lá. Então, finanças é um negócio que você já vê gente estudando. É, Química é algo que as pessoas estudam também, justamente porque isso foi uma das ideias originais ali. O Feynman já pensava nisso, que é a ideia de que para você pensar e simular algo quântico, idealmente um computador quântico, porque ele tem a quantidade de graus de liberdade de informação para simular isso. Então, moléculas, tal, essas coisas. Uhum. É, Deixa eu ver. Tem gente que fala de clima, mas para mim parece mais, não sei, não tem nada muito concreto nesse sentido. Falando do quê? De clima, por exemplo. Ah, clima, ok, ok, tá, tá. Estudar clima, mas é meio vago, nenhuma proposta assim muito forte. Uhum. A questão é que até agora as coisas não demonstraram muita vantagem, ou requer Tá. muito computador, muitos qubits, ou muitas portas, que é um negócio que Uhum. vai propagando erro. Então, existe uma bateção de cabeça aí, mas também muita promessa. Então, fica um pouco Tá. nessa, porque tem quem prometa muito isso. Nossa, Uhum. vai resolver, vai fazer um monte de molécula, um monte de fármaco. A gente não sabe, a gente está tentando, né? Mas a princípio, pelo fato de você ter essa coisa variacional, inclusive outra coisa importante é machine learning quântico, né? Também é um negócio extremamente novo, assim, resultados muito humildes, assim, tipo, não tem grandes vantagens. Tudo isso que é bem novo e Uhum. muito pensado em o que dá para fazer com computadores que não têm tantos qubits e que têm esse problema de ruído, né, que é um negócio que pode danificar a qualidade do seu computador quântico, não está muito bem controlado. Então, que é o que a gente chama de era NISQ. NISQ, noise de ruidoso, intermediary scale, de escala intermediária, porque a gente tem por volta de 100 qubits ali no computador da IBM, agora está com 400 ou mais, né? Mas a gente não é o amplo acesso. E Uhum. quanto, né? NISQ. Então, muito se pensa nessa situação.
enquanto a gente não consegue escalar. Sim, uma das promessas que eu mais ouvi, assim, que eu achei incríveis é essa parte de simulação, né, de moléculas e desde partículas e tudo mais, né, já que a computação clássica dificilmente vai dar conta disso, né, então muitas pessoas falam, que eu ouvi falar bastante como promessa, seria essa parte de simulação para você não ter que ir naquela onda de tentativa de erro que a gente tem em laboratório, que, enfim, desperdiça tempo, recurso, e que você conseguiria simular materiais e simulações de interações entre moléculas, e você conseguiria ter através de computação, através de cálculos matemáticos, saber o que é mais promissor em termos de novas tecnologias, né? Então, isso que eu tinha mais visto de promessa incrível, né? Porque realmente é uma coisa que é extremamente difícil de fazer hoje em dia, é você avançar com essas tecnologias em geral, até desde medicina até a parte de materiais, construção de materiais também, de condutores, supercondutores e tudo mais, e que isso viria como um computador que daria conta de fazer essas simulações, né? Mas ainda é algo muito um tanto distante, mas eu queria entrar contigo agora mais nessa questão de que não tem o computador quântico, né? Você tem vários modelos. Eu acho que isso começa desde o qubits, né? O qubits ele pode ser feito ou ele pode ser produzido de diversas formas. E isso vai também moldar o hardware também, toda a estrutura de um computador quântico. Então, você poderia falar um pouquinho disso, dessas variações, e o qubit que mais ou menos vai determinar o desenvolvimento do computador como um todo? Quando você descobre uma nova partícula ou material que você pode usar, ele modifica como um todo os algoritmos também, enfim. Como é que funciona isso? Ok. Então, existem vários computadores quânticos, como você falou, que usam qubits, fabricam qubits de forma diferente. E geralmente não só o qubit tem que ser diferente, mas a porta lógica também tem que ser algo condizente. Então, você tem qubits que são à base de luz, tem os qubits supercondutores, o que eu estudei no doutorado era topológico, que também usa um pouco de supercondutividade, dependendo, mas esse daí ele tem portas lógicas bem diferentes, porque ele usa, né, dessa coisa da matemática mesmo, da topologia, algo bem exótico, assim, que acontece com materiais para fazer portas lógicas. Ah, que mais? Spin, tem um, vacância de nitrogênio. Então, tem vários materiais. Eu diria que os big players, né, as empresas que estão investindo mais, tá mais para supercondutor, assim, em termos de números mesmo, porque a IBM e a Google estão fazendo supercondutor. E só isso já é um dinheirão em supercondutor. Então você vê um grande avanço geralmente para qubit supercondutor. É, tem íons aprisionados, tem alguns vários, só que questão. Tem prós e contras, né? O topológico mesmo, que é o que eu estava estudando, ele está um pouco para trás porque a gente não tem nenhum protótipo disso. É uma situação complicada, mas ele tem uma promessa muito grande que é ser bem resistente a erros. Ele é intrinsecamente resistente a erros. Você não ia precisar bater tanto a cabeça com o negócio da correção de erros, que é um dos Uhum, grandes gargalos da computação quântica. É, Então, você comentou, os algoritmos seriam diferentes? Não, não muito, assim. uhum, O algoritmo é mais diferente se você sai do seu paradigma de circuitos, né, de qubits portas lógicas para outras coisas e geralmente dá uma modificada maior. Os que usam circuitos nem tanto, mas você tem uma grande diferença no erro. Se seu qubit vai ter mais erro ou menos erro, depende do hardware. Se a sua porta vai ter mais erro ou menos erro. E quantos qubits conectam com quantos qubits também é um negócio que vai modificar teu circuito, porque você vai ter que fazer menos operações ou mais operações. Nesse caso, por exemplo, íons aprisionados é um que você tem uma conectividade maior de qubits, então isso reduz. Então, tá.
tá realmente uma corrida. Cada um tá falando que é bom numa coisa e tentando avançar de Uhum. um jeito. Se, sei lá, o teu qubit, é, ele escala bem, e você consegue fazer ele de forma modular e consegue construir vários, legal. Mas tem muito erro. Então, geralmente a pessoa vai investir em mitigação de erro ou correção de erro. Enquanto a pessoa que tem menos erro, mas tem algum outro problema, vai estudar outros problemas. Então é interessante, porque você vê, assim, realmente florescendo essa área. Cada um tá fazendo os seus corres aí, tem muita coisa acontecendo. Uhum. Justamente por causa dessa diversidade, principalmente no hardware. Tá. E você tem também dentro da computação quântica a questão do entrelaçamento de qubits, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esse processo? Entrelaçamento, ele é meio como se fosse uma superposição, só que envolvendo qubits diferentes. Quando superposição é você ter um qubit que pode estar em 0 e 1 ao mesmo tempo. Você agora tem dois qubits que podem estar em 00, 10, 01, 1, várias coisas, ou mais qubits. E essa, o entrelaçamento é um recurso muito importante na computação quântica, eu diria até, talvez até mais que a superposição, Uhum. que em geral é ele que realmente dá a melhora, né? Tem muito algoritmo que você, beleza, começa fazendo a superposição, mas você tem que colocar algum elemento de entrelaçamento para conseguir manipular os qubits de forma mais rápida e meio que ao mesmo tempo, digamos assim, né? Falando bem, sem rigor. Mas é um elemento quase que essencial na computação quântica. Tá. E aí você está falando de erro também, né? Que eu acho que tem. Isso vem dessa parte estrutural do computador, que é essa dificuldade de manter temperatura, porque você tem todos os desafios de você dar estabilidade para esse qubit, para ele, enfim, ele, você, ele ter uma atuação, ele ter um comportamento que bate de acordo com o esperado, né? E aí eu acho que o grande. Você diria que um dos maiores desafios é você criar um ambiente para que eles sejam estáveis, e seria isso que diminuiria bastante a capacidade de erro, e por isso tem essa diferença também do material e da partícula que você usa, são essas variações de tipo quanto você precisa de temperatura, que tipo de material você precisa usar. É isso? Sim. Um dos grandes problemas da computação quântica é justamente essa interação com o ambiente. Porque teu qubit ele é quântico, mantém as características quânticas, mas se algo perturba de forma a perder essas características, é o que a gente chama de decoerência. Perda de coerências quânticas, né? Um termo quântico. E isso geralmente vem do ambiente. E geralmente vem de uma perturbação de origem térmica. Pode ter outras formas, inclusive o material não ser bem feito. Tem várias fontes de erro. Mas, por exemplo, o qubit supercondutor é aquele que precisa, geralmente, se você procurar uma foto de computador quântico, você vai ver aquele candelabro, né, bonitão. Aquilo, na verdade, é um refrigerador. E o Uhum. computador mesmo, ele é só um processador que está lá precisando ser refrigerado, temperaturas baixíssimas, para evitar e minimizar esse tipo de perda, esse tipo de decorrência via temperatura. Então é um desafio, principalmente para o qubit supercondutor, que é esse, né, que a gente vê muito e está aparentemente mais à frente na corrida. Mas existem ideias que não precisam de temperaturas tão frias. Por exemplo, o fotônico diz que você precisa de temperaturas que não sejam tão horrivelmente frias. Dá para fazer em algo mais próximo de temperatura ambiente. Isso eu vi é um pouco controverso, Uhum. mas é bom destacar que não é um problema universal de todos os qubits. Topológico também, ele é um negócio que geralmente precisa de supercondutor. O supercondutor precisa de temperaturas frias, beleza, mas a fonte de erros dele, ele é muito particular pelo fato de ser mais resistente a erros, né? Então,
é difícil falar. Mas acho que de modo geral, assim, geralmente quando você pensa qubit, você pensa em qubit supercondutor. E geralmente o problema é a temperatura. Tá, beleza. E aí, de acordo com você define que qubit você vai usar, e aí você tem todas essas necessidades de hardware bem específicas. E só que também é difícil, porque o investimento é alto, né, nessa área, nesse processo como um todo é muito alto, né? Então, eu acho que é difícil também você ficar mudando muito o projeto da base, porque você teria que mudar completamente a tecnologia de hardware, enfim, todo um investimento nisso. Hum. É, agora uma pergunta mais pessoal, assim, você acha que o processo como tem sido feito o desenvolvimento de computadores quânticos, ele é o tipo, porque ele tem várias empresas fazendo, né? Você acha que essa é a melhor forma de fazer mesmo, com várias iniciativas diferentes, descentralizadas, e ou você pode achar, pode ser que seja uma forma ineficiente de chegar na tecnologia? O que você acha desse processo todo? Eu, eu acredito muito na coisa de você tentar por várias vias, porque justamente as coisas vão se complementando. Às vezes uma pessoa está focada em resolver erros de um certo hardware, mas acaba achando uma nova forma de corrigir erros que vai ser útil para todo mundo, né? Acaba que você tem digamos, um ecossistema de coisas que estão sendo pensadas que eu acho que vai impulsionar a área como um todo. Para mim, inclusive, seria melhor se tivesse mais diversidade ainda, se tivesse menos gente Tá. trabalhando com qubits supercondutores, mais com outras coisas. Você sente até uma certa rivalidade entre hardwares ou softwares, assim, que eu acho meio bobo. Eu gosto, tô torcendo por todos. Eu Uhum. digo que eu tô torcendo por todos. Legal. E qual que é o papel? Hoje você trabalha com essa parte mais de programação e algoritmos, né? E qual que é o papel disso no desenvolvimento de computadores quânticos? Enfim, puder falar um pouquinho, que é exatamente a sua área. Ah, a parte de algoritmos eu diria que é um trabalho meio tentativa e erro, de certa forma. Assim, tem gente, por exemplo, da matemática, teoria de computação, que está realmente vendo complexidade, está trabalhando com algoritmo e vai achar resultados teóricos. O que eu faço é mais pegar, olha, esse problema dá para talvez ser colocado no computador quântico, vamos ver se ele é melhor, se ele é pior, se ele empata, se esse método é assim, assado. Existem algumas coisas que se mostram promissoras. Existem coisas que você roda no simulador quântico, né? Existem, a IBM fornece um negócio que seria não um computador quântico, fornece também computadores quânticos, mas simuladores. Você fala, olha, se a gente tivesse esses trocentos qubits, ia ser legal. Então, de certa Uhum. forma, assim, ok, a gente não tem a tecnologia, mas a gente está experimentando e vendo, olha, se a gente pegar essa parte do processo e adaptar com um algoritmo quântico aqui ou ali, é melhor, é pior? Então, tem muita coisa que às vezes você não vai ver imediatamente agora pelo fato do hardware não ter chegado lá, mas você já está vendo quais são as promessas, isso é interessante. Uhum. Ah, e outra Tá. coisa é que, assim, como eu falei, correção de erros, que é a parte de você adicionar, mas geralmente baseada em adicionar mais qubits, é uma bateção de cabeça muito grande. O que tem muita gente fazendo agora é um negócio chamado mitigação de erro, que é você pegar os seus resultados e tratar eles, fazer um tratamento assim com o computador mesmo, e com metodologias de tratamento de dados para conseguir resultados um pouco mais limpos, melhores. E isso entra em software também, né? É um negócio que Tá. a IBM tem investido bastante. Tá. E aí, é interessante, né? Porque hoje você tem oportunidade de experimentar essa parte de algoritmos, né? Eu acho que é muito mais. Seria essa parte mais acessível para entrar na área de computação quântica? Essa parte de algoritmos, já que você tem, inclusive, eu dei uma olhada no Qiskit, né? Do Qiskit da IBM, né? Então, se puder falar um pouco também sobre esse processo de
de você entender mais sobre esses algoritmos e até trabalhar com isso? Uhum. Eu acredito que seja a parte mais amigável mesmo. Até porque, e principalmente quando eu estou introduzindo o assunto, bom, eu sou da física, né? Uhum, E eu dei muita monitoria, muita aula particular em quântica. Eu sei o quão difícil é você falar a fundo o que é uma superposição, o que é um entrelaçamento e tal. E abre um leque enorme de questões que ainda estão em abertas, né, na parte que a gente chama de fundamentos de mecânica quântica, é você entender o que exatamente é um colapso de onda, que, sabe? Tem muita coisa muito sutil em termos de você entender o que é, e também muito sutil, não sutil assim, mas uma barreira um pouco grande na parte de conta, né? Não é absurdo. A física, a matemática da mecânica quântica, principalmente sei lá, no curso introdutório, não é tão absurdo, mas é o suficiente para algumas pessoas já darem uma travada. Então, eu gosto de explicar, por exemplo, superposição como algo que vai entrar no computador, num algoritmo para fazer isso. Relacionamento vai fazer aquilo, sem entrar ali nos detalhes complicados uhum, do Prêmio Nobel do ano passado. uhum, Não precisa disso. Tipo, se não é necessário, apesar de eu gostar, apesar de ser a minha área, eu acho que é contraprodutivo se você tenta forçar toda a física. Não dá. É, E se você tem algum conhecimento de lógica de computação, assim, essa coisa de bits e portas, que é algo que você aprende bem no comecinho, eu acho muito, muito amigável de seguir e entender. A IBM tem, com o Qiskit, eles têm bastante conteúdo gratuito e acessível. E estão trabalhando em traduções para várias línguas também, um negócio chamado Qiskit Textbook, que é praticamente um curso que você pode ir fazendo, né, conforme você, né, do jeito que você quiser. E tem tanta teoria quanto notebooks de Python para você ir rodando as coisas, né? Então é bem interessante, bem útil. E a parte de você traduzir para mim é importante também, porque a gente tem pouco conteúdo em português uhum, de física quântica, de computação quântica, é um negócio complicado. É, então, eu acho isso legal. E também a IBM disponibiliza acesso a alguns computadores quânticos, de fato. Então, se você quiser programar um computador quântico, falar que rodou uma coisinha, você consegue falar. Interessante isso, é legal. Eu acho que é importante motivar as pessoas nesse sentido também. Você fala, pô, olha, realmente é acessível, né? Claro, não dá para fazer tudo, mas não é um bicho de sete cabeças. uhum. E é interessante. E você acha então que é viável alguém da área de computação ou programação em geral começar a adentrar esses materiais? Você acha que tem uma necessidade de conhecimento de matemática um pouco mais avançada ou física ou não? Você acha que é uma coisa acessível mesmo quem pegar, tiver interesse em programação e algoritmo consegue pegar ali e desenvolver e adentrar a área? Eu acho que, assim, sabendo Python, não, nem muito, assim, nem tão profundamente dá, porque o Qiskit tem uma outra linguagem que é mais para machine learning quântico também, que é a base de Python, várias linguagens, tirando a da Microsoft, a maioria é a base de Python, então é muito útil você. E não é uma linguagem tão difícil assim. E eu acabei não comentando, né, do que você tinha perguntado antes, se software é mais Uhum. acessível. A questão é, para você entender hardware, geralmente você tem que entender uma física um pouco mais aprofundada. Uma mecânica quântica não dá para você só falar, compartimentalizar, como eu estava falando, superposição e entrelaçamento a gente usa para isso. Não. Você vai ter que entender exatamente o que está fazendo seu qubit e suas portas lógicas. E aí fica mais difícil para alguém que não é da física entrar nisso. Não é impossível, não é impossível. Uhum. Mas a matemática para você trabalhar com software é álgebra linear, basicamente.
Seus qubits Tá. são vetores e suas portas lógicas são matrizes. É um pouco de números imaginários e tal. E a parte mais difícil realmente é você fazer um algoritmo que seja bom o suficiente, né? Uhum. E esse campo mais de algoritmo e software, ele vem mais dessa parte de startups? Ou startup também tem nesses setores mais de hardware e da base da computação? Bom, eu não tenho os dados, Aham, eu sinto que, tá. mas a galera de startup faz mais isso porque é mais fácil. É complicado também, porque as coisas são open software, né? Open source. Open source. Então, não dá para você vender, né? Tipo, Uhum, o negócio que já tem na IBM, não dá muito. Mas dá para tentar explorar. Tem uma startup no sul do Brasil, se não me engano, que eles fizeram uma linguagem, assim, do zero, se eu não me engano. Então, tem esse tipo de coisa que dá para fazer. Dá para investir em treinamento. Ah, realmente a entrada, né? A porta de entrada para você trabalhar com software em termos de dinheiro também, além do conhecimento, é um pouco mais de boa, né? uhum, Então, mas por outro lado, sua startup tem que convencer os investidores de que ela está fazendo algo bom. Então, realmente é um ambiente esquisito, principalmente no Brasil. Você não tem grandes. Agora está começando a ter um pouco mais de investimento em computação quântica. uhum, O Senai Cimatec, ele tem uma, que é o Senai lá na Bahia, tá pensando em hardware. E também tem uma incubadora que, se não me engano, inclusive estava em parceria com essa startup que eu falei do Sul. Então, existem algumas iniciativas, mas é bem pouco. E de modo geral, startup realmente, às vezes elas têm, sei lá, uma proposta de hardware, não tem hardware, ou uhum, então, por exemplo, o que eu faço, eu não estou numa startup, eu estou numa empresa maior que trabalhava com microeletrônica e agora trabalho com computação quântica, que a gente faz, além de hardware, treinamento de hardware e desenvolver hardware, que é com a outra galera lá, a gente também faz a parte de ajudar as pessoas a modelarem os problemas, tanto acadêmicos quanto empresas, modelar os problemas que eles querem. E agora também pensando em treinamentos para públicos específicos que querem aprender coisa específica de computação quântica. uhum. É um retalho de muitas coisas, parece, né? Porque inclusive, quando eu vejo também, eu vejo, posso estar errado, tá? É uma coisa que vendo de fora parece, tem uma certa similaridade com a parte de fusão nuclear, né? Que são várias empresas tentando desenvolver a parte de fusão nuclear, e, e é uma coisa que o futuro, vamos dizer assim, se a gente projeta para o uso que ela pode ter e se chegar nessa capacidade, é uma coisa revolucionária. Assim como a computação quântica também. Se a gente chegar nessa parte, principalmente essa parte de simulação de partículas, moléculas, é uma coisa assim que, enfim, sabe-se lá, assim, o avanço é imenso, né? Então, mas eu queria saber de você também se existe essa possibilidade, assim como tem um debate dentro da física da fusão nuclear, se da inviabilidade do projeto em si, de chegar a um ponto e falar assim, porque tem alguns físicos que são bem pessimistas quanto a isso, quanto às duas coisas, tanto a fusão nuclear quanto a computação quântica. Que eles falam assim, olha, eu acho que na real é inviável, o projeto em si é inviável e não vai acontecer. Então, porque na fusão nuclear foi falar que de 10 em 10 anos vai faltar 10 anos, né, para entregar, para ter realmente a escala necessária para ter um valor comercial. O que você acha? Você acha que tem essa possibilidade de realmente ser uma coisa que é inviável, que a gente acha que é viável, mas que pode afundar, assim como tem essa perspectiva na fusão nuclear? Ou você é mais otimista quanto a isso? Acho que você trabalha com isso, você tem um certo nível de otimismo, né? Mas como é que você vê esse cenário assim, de inviabilidade da tecnologia em si? Bom,
Eu acho que o sentimento. Existem os céticos, mas o sentimento é diferente aí com relação à fusão nuclear. Porque os céticos geralmente não conheço ninguém em particular que fala, não vai dar certo. Uhum. Tem quem acha que a linha do tempo das coisas acontecerem é muito mais para frente. Tem quem acha que é uma bolha que vai explodir, né, estourar e aquela coisa, né? Igual a tecnologia emergente é sempre assim. Vai ter gente Sim. prometendo demais, vai ter uma certa flutuação ali de investimentos, ok. Mas geralmente é mais para esse lado mesmo. Ah, não tá. Vocês estão sendo muito otimistas em o que vai fazer e quando vai fazer. Mas não há provas concretas, e aqui a gente está falando de teoria computacional mesmo, complexidade, coisas que dá para você provar que isso não vai funcionar. O que acontece, por exemplo, como eu falei, o negócio, sei lá, a IBM falou que teve um resultado bom e alguém desprovou. Isso é um negócio muito sólido, muito objetivo. Agora, dizer que não vai funcionar é um pouco complicado, porque a física está bem estabelecida. Eu Uhum. sei, assim, fusão também é complicado, né? Porque a física tá lá. A gente só não consegue, né, passar de um break-even. É complicado. Eu torço muito para fusão. Tanto que a minha área da graduação, eu tinha muito interesse em nuclear, por isso a parte que eu estudava que eu falei que era fluidos e eletromagnetismo, era plasma, né? Uhum. Plasma de Uhum. fusão nuclear. E eu boto fé, eu boto fé, apesar de estar sempre daqui a 10 anos. Eu acho extremamente interessante. Eu espero que alguém consiga resolver os problemas da fusão. É aquela coisa, né? Tem uma fala muito engraçada do Rutherford, Ah, eu não lembro quem que foi, mas foi tipo assim, 2 anos antes de conseguirem a primeira reação nuclear, alguém falou, cara, não vai dar reação nuclear, vocês estão viajando. É, e vai lá e acontece, as coisas dão saltos assim de tecnológicos impressionantes, né? Então, eu acho que se você não tem um motivo sólido para não acreditar que vai dar errado, tipo, você não Uhum. provou que vai dar errado, eu sei que, tipo, o ônus da prova não é, né, de quem é cético, mas não tem motivo para ficar enchendo o saco de quem tá Entendi. pesquisando. Pesquisar é justamente isso, entendeu? É, sim. E sempre tem o desenvolvimento dessas tecnologias sempre acaba desenvolvendo algo em paralelo que não era para aquilo, mas que acaba sendo de extremo valor para outra coisa. Enfim, eu acho que sempre desenvolvimento tecnológico, eu já falei aqui inúmeras vezes, principalmente com pessoas mais da área de física e exatas, é isso, né? As pessoas têm dificuldade de entender o valor econômico também dessas iniciativas por causa disso, porque você está experimentando com materiais, com lógicas que nunca foram tentadas e existe a chance de desenvolver algo que nem seja útil para aquilo, mas seja extremamente útil para outra coisa, né? Uhum. Então, às vezes até o ceticismo vem disso também, porque o caminho para chegar onde você quer é tão complexo, tem tantas variáveis que é mais possível que você desenvolva algo para outra utilização do que para a computação quântica, por exemplo. E que pode acontecer, e a história de desenvolvimento tecnológico diz que é assim, mas talvez um empreendimento mais maior, com maior número de pessoas, indivíduos, empresas, iniciativas, realmente consiga concretizar uma tecnologia final como a computação quântica. E como você imagina o futuro caso dê certo, Bruna? Assim, quais são os impactos? Vamos dizer assim que realmente tudo o que é esperado da computação quântica aconteça e se chegue onde se quer com essas capacidades computacionais maiores. Hum, Como você vê o futuro com isso funcionando? Quais são os impactos? Você chega a pensar nisso bastante ou não muito? é, eu acho bom comentar um negócio que é um pouco transversal, de certa forma, porque assim, existe algo que já funciona, que não é exatamente a computação quântica, mas é interessante porque tá mais para criptografia quântica, que é uma área diferente. Apesar de ser muito parecido, a computação quântica tem implicação em criptografia, são áreas separadas. E você tem governos, governo da Suíça e eu acho que governo da Coreia,
já usa criptografia para as eleições, criptografia quântica, né? Que é um negócio chamado Quantum Random Number Generation, se não me engano. Uhum. Então, não é, assim, algo completamente sem pé nem cabeça. Claro, tá no guarda-chuva maior de tecnologias quânticas, mas a questão é, existem aplicabilidades e existem coisas que apontam até de governos, né, irem atrás disso. E se a gente for pensar no cenário mais promissor da computação quântica, como eu falei, existe essa certa maleabilidade se você pensar em problemas de otimização. Tem muita gente pesquisando em machine learning e como integrar, né? Então, assim, um cenário muito otimista seria um computador que consiga realmente desenvolver moléculas, como você falou. Vai ter um avanço muito bom em fármacos, né? Porque é um negócio extremamente computacionalmente custoso no momento. Previsões de finança melhor. Se o pessoal que está falando que as coisas de clima funcionam, seria ótimo, né? Se quanto machine learning for para frente, tem várias coisas que já são análogas ao machine learning clássico, que talvez integre de um jeito interessante, melhore a qualidade, permita fazer mais coisas. Essas são as coisas mais ok. Aí tem a questão do algoritmo de Shor da quebra de criptografia. Isso é um problema, como eu falei. Mesmo se todo mundo mudar agora, hoje, o algoritmo, o protocolo de criptografia, provavelmente tem gente que já está fazendo um amontoado de informação que só está esperando alguma coisa para descriptografar. Isso é um problema. Que não Uhum. tem muito mais o que fazer. Que esses agentes aí provavelmente já estão com isso e não tem muito o que fazer. Você diz Então, de guardar esses arquivos já agora, né, e depois sim, quebrar o acesso a eles mais para frente, já com eles em mãos agora. Então não adianta exatamente. muito. Quem fez download disso, tá na mão dele e acabou. Entendi. Exatamente. Pode ser algo altamente sensível, pode dar um problema. Claro, é um negócio talvez anos atrás, isso daí não tem mais importância, ou talvez tenha. Eu imagino que à medida que você tem um computador que consiga fazer esse tipo de criptografia, que seria um dos problemas mais difíceis mesmo em termos de qubits e tal, vai ter vai começar um certo protecionismo, né? Porque no momento você, no Brasil, pode rodar um negócio na nuvem da IBM, né, Nova York. E eu acho que uma implicação é essa. Ah, vai começar a virar um negócio que começar a fechar dentro dos países e dos seus aliados. Então, isso é um ponto a se pensar quando um país está investindo em computação quântica, que não adianta você depender da nuvem, vamos fazer só software. É meio complicado, porque provavelmente em algum momento essa nuvem vai ficar, se realmente for promissor desse jeito, Vai os fechar, né? preços vão ficar, né, Sim. para você acessar. Pode ser muito complicado. Uma outra coisa mais nesse âmbito aí, um pouco mais pessimista, é que se você olha quem está investindo o quê, você vê muita gente, principalmente Estados Unidos, América do Norte, investindo em computação quântica. E a China está investindo em comunicação quântica e criptografia quântica, que é interessante, porque um computador quântico ele pode quebrar a criptografia, mas a criptografia quântica ela tem a ideia contrária, ela é uma criptografia muito segura, porque você consegue ver quem está interceptando. Então é uma dinâmica meio curiosa entre Estados Unidos e China, que talvez tipo, um está se protegendo, o outro está tentando. Então, e essas tecnologias estão, como eu falei, estão bem em paralelo, mas não muito. Então, pode ser que uma desenvolva antes da outra. Uhum. Se você quebrar a criptografia antes de ter uma criptografia boa, e aí, né? E elas não estão se conversando, né? Tipo, tá bem dividido. Alguns países vendo isso, outros países vendo aquilo. É algo para ficar de olho. É, e é uma vantagem muito grande, né, em termos de, o- vamos dizer que um país desenvolva o computador em si, né, do hardware, do processo como um todo,
é uma vantagem imensa frente aos outros países, porque o custo de desenvolvimento, o know-how, ele é algo, assim, às vezes inalcançável, né? Porque hoje em dia, eu acho que quanto mais a gente desenvolve novas tecnologias cada vez mais complexas, eu acho que é cada vez mais difícil indivíduos entrarem no mercado para competir Uhum. e criar algo em paralelo, né? Então, Sim, é com muito certeza difícil. isso vai ter. E assim, não é tão especulativo, né? Claro, a sua pergunta foi especulativa, então parece que né, eu fui bem longe, mas assim, o Snowden, o Edward Snowden, quando ele vazou os dados, né, do NSA em 2012, eu acho, já tinha algumas coisas falando sobre construir um computador quântico. E era relacionado, o nome do arquivo era Penetrando, Penetrating Hard Targets, né? Seria penetrar alvos difíceis, algo assim. Então é interessante, tipo, existe interesse aí, a gente não necessariamente vai saber em que pé tá, porque uma tecnologia desse nível de importância provavelmente tem camadas, camadas de confidencialidade. É, e, como eu sempre falo, a única arma que a gente tem é ficar de olho nas coisas, se informar. Não tem outro jeito. Tem que se informar e ficar de olho no movimento. Uhum, uhum, tá. Legal, Bruna. Eu acho que uma última pergunta seria em relação a o que tem hoje, qual que é o projeto, mais ou menos, que você acha que é o mais promissor tem de computação quântica, de todos que você viu, que você acha que vale a pena ficar de olho? A IBM que está mais à frente? Quem que é? Ah, tem, tem várias coisas interessantes acontecendo ao mesmo tempo. Tem alguns resultados de coisa topológica, né, que era a minha outra área, que é bom ficar de olho. Eu, em particular, né, acho interessante, porque se der certo, como eu tinha falado, muito bom em termos de erros. Então, é sempre bom ficar de olho em todos, mas eu acho que a IBM está na frente, não só porque, bom, tá investindo muito nisso, né? Eles têm um roadmap público, que eles falam, ano tal, a gente quer fazer um chip de tantos qubits. Tantos Uhum. qubits. E eles já estão, sei lá, quarto, quinto ano e sempre estão conseguindo fazer o que eles querem. Esse ano eu acho que eles querem 1.000 qubits e eles querem integrar dois chips, dois processadores juntos, para começar a fazer algo como se fosse, né, um supercomputador mesmo, que é pegar vários nós, vários processadores. Isso é muito interessante. Então, se a IBM continuar seguindo esse ritmo para o hardware deles, eles vão escalar muito bem, e conseguir resultados até, sei lá, antes de 2030 a gente já tem bastante qubit. E outra coisa é que a IBM ela está seguindo software e hardware mais ou menos na mesma intensidade. E está investindo muito em conteúdo e chamar atenção, e hackathon, e presentinho, né, de hackathon, essas coisas chamam atenção, né? É Sim, besteira, sim, mas, sim. tipo, acaba virando a referência, né? Tem muito conteúdo, tem, por exemplo, como é que é? Libraries de Python. Eles têm É alguns, tipo, bibliotecas, né? De... bibliotecas que do próprio Qiskit que são, por exemplo, uma que eu acho que você vai achar interessante, que é para moléculas mesmo, para simulação, esse tipo de coisa, faz coisas assim interessantíssimas. Claro, tudo para um Uhum. simulador. Tem uma de finanças, tem uma de não sei o que, não sei o que. Então ela tá pensando em tudo quanto é aplicação. Já tem um software prontinho para isso, e já tem coisas que você pode fazer em termos de prova de conceito e brincar ali no simulador. Já está alinhado. E, né, a comunicação, a relação pública disso, né? Se eu não me engano, quando saiu estavam fazendo a propaganda do último filme do Homem-Formiga, Quantum Mania, Uhum. eles chamaram o Paul Rudd para mostrar o computador. Ah, não, não foram eles, não, foi o MIT. Mesmo assim, Uhum. tipo, existe uma. Eles, não, eles são espertinhos com relação às relações públicas. É, popularização e, enfim, você capta
mais mão de obra também, né? Você começa, como alguém Uhum. pensa na área, já pensa na IBM, enfim, eles têm menos trabalho É. para captação de mão de obra e pessoas interessadas, né? Com certeza tem um. E acho que a IBM investe pesado nisso, com certeza. Encontrei muita coisa deles, né, no processo de dar uma estudada para esse episódio. E é isso, Uhum. Bruna. Eu acho que eu esgotei praticamente as perguntas aqui, os tópicos. Tem alguma, alguma dica que você dá para as pessoas não caírem tão fácil em coisas mágicas da computação quântica? Tem algum local que você acha interessante começar para se educar a respeito? Eu vou deixar suas redes também, né? Que você costuma falar um tanto sobre. Vai estar na tela aqui no seu nomezinho também nas redes sociais. Mas você tem alguma dica para isso, assim? Ou realmente entender um pouco do básico da física quântica, né? Eu vou até indicar aqui quem está ouvindo ouviu o episódio anterior com o Natan, Uhum. que a gente deu uma, né, abordou uma das bases da física quântica. Enfim, que dica que você dá para as pessoas, assim, para saber navegar esse universo? Eu acho que a dica mais importante é não confiar no Michio Kaku. O cara tá Ah, doido. O cara tá maluco. fala de Ele novo o nome fez o dele. Michio Kaku. Ele é um físico que foi, tipo, foi perdendo a credibilidade, assim, mas pro público geral ele continua sendo respeitado. Ele fez um livro chamado Supremacia Quântica, que é uma grande bobajada, assim. Se você pega para ver quem realmente é de computação quântica fazendo um review do livro, ele não fala nada com nada. Ele foi num podcast para falar que o computador quântico vai juntar com a inteligência artificial, que não sei o quê. Ele falou de aliens. Ele pirou muito na batatinha. E esse é um problema, assim. Por isso que eu tenho cuidado quando falam de aplicações. Eu falo, tudo tá especulativo, não dá para dizer que isso daqui vai ser melhor. E se alguém fala isso daqui, com certeza a computação quântica vai ser melhor. Tem que pedir para mostrar os resultados. Pode ser que eventualmente, legal, a gente tem uma prova de conceito ótima para computação quântica nessa área e tal, mas o trabalho está muito de formiguinha ainda e a gente faz, assim, a gente está balanceando entre software, hardware e as limitações do algoritmo e tal. Então, tomar cuidado com quem exagera muito nas promessas de computação quântica. Tem que ver o que, que tem realmente, o estado da arte. Infelizmente, algumas coisas estão mais para trás do que a gente gostaria. Eu acho que o melhor caminho ainda é o manualzinho do Qiskit, né? O textbook. Que eu acredito que agora deve ter versão em português, talvez completa, não sei. Sei que a galera tá trabalhando bastante para ter em várias línguas, eu acho que deve estar em português agora. Muito interessante, principalmente para quem é da computação tradicional, ou quem não está muito afim de ir tão a fundo na física. Para quem é da física, tem o livro que acho que eu te passei por escrito, acho que a gente pode deixar por escrito em algum lugar, porque se chama Quantum Information, Quantum Computation, ou Quantum Computation, Quantum Information, algum dos dois, que é um livro, texto, que ele trata tanto de hardware quanto de software, fala um pouco do problema do RSA, fala bastante em termos de teoria da informação, entropia, coisas que eu não entrei muito, mas que é algo que muita gente da física estuda para esses lados, né? Que é o que a gente chama mais de informação quântica, que é pensar nesse sentido. E eu acho que é a fonte mais interessante, mais completa, talvez um pouco ultrapassada agora, mas bem interessante para físicos. Legal. A questão do Michio Kaku também, eu cheguei a ver pessoas criticando ele. E é interessante porque é um físico, né? É um cara que já está na parte de divulgação científica há muitos anos, mas então fica muito difícil as pessoas saberem quem ouvir, né? Onde buscar. Então acho que isso é bem comum. Até na divulgação científica também eu vejo isso, né? Tem algumas frustrações com divulgadores científicos por causa disso. Começam a adentrar universos ou falar coisas que não fazem muito Uhum. sentido ou não competem. Às vezes é até da área da pessoa, mas desconecta um pouco da realidade da área. Mas então é extremamente difícil hoje, com a disponibilidade de informação, a gente conseguir filtrar. Mas é isso. Sim. Obrigadão, Bruna, pela conversa.
Obrigada a você. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima. Falou. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.